Para quem não acompanha a temporada de Manchester City e Real Madrid, acredita que esse confronto é uma baita de uma final antecipada, que eles não deveriam se enfrentar agora, porque são extremamente competentes. Só que, se você está pensando nisso, claramente você não está vendo a temporada dos dois times, em especial do Manchester City. E apesar dos dois times estarem mal, o Real Madrid é amplamente favorito nesse confronto e aqui nesse vídeo eu vou falar para você o porquê que isso está acontecendo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Primeira coisa, galera, para quem não viu a fase preliminar da Liga dos Campeões, a primeira fase no caso, né, não percebeu que os 8 primeiros já se classificavam, apesar de todo mundo falando disso. Mas os 8 primeiros é que se classificavam, tá? E Real Madrid e Manchester City fizeram um campeonato completamente abaixo das expectativas. E mereceram sim se enfrentar nessa fase agora de repescagem, porque foram incompetentes nas suas classificações. O Real Madrid ele ficou em 11º na classificação, ele ficou abaixo do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, que está um time pior que o da temporada passada, que enfrentou o próprio Real Madrid na final, e o Manchester City ficou em 22º. Ele quase foi eliminado na primeira fase, sendo que na última rodada ele estava perdendo no intervalo do jogo por 1-0 para o Clube Bruges, tá? Então, em questão de competência, não é uma final antecipada. Os dois times mereceram pela falta de capacidade deles de resolverem os seus jogos, de confirmarem o favoritismo, até porque antes de começar a Liga dos Campeões, eram sim apontados como os grandes favoritos e não cumpriram o seu papel. E começando a análise aqui pelo Manchester City, galera, para quem acha que essa temporada do Manchester City tá vindo de agora, tá completamente equivocado. Ontem eu estava assistindo o replay do jogo da temporada passada entre Real Madrid 3 e Manchester City 3. Na transmissão, o próprio Fred Caldeira, que é da TNT Sports, já fala que até aquele momento era a maior temporada de média de gols sofridos do Manchester City na era Pep Guardiola. Ou seja, para quem acompanha o Manchester City desde a temporada passada, ele já está em declínio há muito tempo, tá? E era o Manchester City que jogava no mínimo com 3 zagueiros. Ele sempre jogava com o Rúben Dias, com o Akanji e com o Vardiol. Aí horas colocava o Ok, horas colocava o Stones quando ele tinha condição física. Mas o Manchester City já apresentava sinais de declínio desde a temporada passada, ganhando a Premier League na última rodada, muito por conta da incompetência do Arsenal. E agora se resulta no Manchester City completamente frágil. O Manchester City hoje não tem segurança defensiva nenhuma, ao ponto dele ficar em 22º na Liga dos Campeões e ele está em 5º na Premier League. Ele está fora da zona de classificação da Liga dos Campeões. É ridículo. O Manchester City ele tem uma média de gols sofridos superior a 1,5 gol, cara. Ou seja, é quase notado que chegou na área do Manchester City, praticamente você vai fazer gol. Tá? E por que que isso está acontecendo? E aí você vai misturar argumentos técnicos com os fatos que realmente estão acontecendo. Na temporada passada, o jogo contra o próprio Real Madrid foi fator fundamental para a gente ter essa virada de chave de uma equipe completamente estável. O que eu estou querendo dizer com isso? O modo como o Manchester City perdeu para o Real Madrid no Etihad Stadium, o Manchester City ele foi melhor, tá? Ele colocou mais 70% de posse, mais 35 finalizações, etc. E perdeu nos pênaltis. Tá? Então, juntando os dois confrontos, foi muito absurdo a forma como as duas equipes performaram, mas o Manchester City ele tinha uma vantagem ali que ele poderia ter saído como vencedor. A forma como o Manchester City ele perdeu para o Real Madrid deixou aquele sabor do seguinte: a gente podia ter vencido. E se a gente continuar com essa mesma pegada para a temporada que vem, a gente consegue sim ser campeão.
Então o Guardiola fez uma coisa que ele nunca fez, cara, na carreira dele inteira, que foi tentar convencer jogadores a ficar. E isso aconteceu com Kyle Walker, aconteceu com Ederson, aconteceu com Kevin De Bruyne também, tá? O único que ele não deixou para poder segurar, o único que ele deixou ir de fato foi o Julián Álvares. E agora a gente tá vendo a resposta do Atlético de Madrid, como é que ele tá saindo. Então você tem um time completamente vencedor, um time completamente absurdo da forma como estava, com espírito de campeão, um time com uma coordenação que todo mundo sabia era uma valsa, era uma ciranda do Manchester City. Ele pediu para esses jogadores ficarem. E aí veio propostas da Arábia, vinha jogador querendo sair do time, como por exemplo o Ederson, como o Walker, como esses jogadores que eu falei, e o Guardiola começou a ficar, tá? E aí eles não renderam mais essa temporada que acabou entrando agora. Então tem um desgaste em relação ao elenco, porque é um elenco extremamente vencedor, ele precisa ser modificado, e isso é nítido, que quando você se acostuma a ganhar muito, você precisa trocar de ambiente, você precisa repaginar o time, e você tem uma mistura também de... Não é um estilo de jogo que já está obsoleto, não é isso. Mas com as peças que estão, não está conseguindo fazer a coordenação devida. E isso acontece o seguinte: o Manchester City, ele tenta impor o seu ritmo nessa nova temporada. Ele tenta impor como sempre impôs, só que ele fica muito desguarnecido atrás. Ele toma contra-ataque absurdo. Ele toma jogadas de infiltração, ele toma jogadas construídas, ele toma gol de todas as formas. Entrou na área do Manchester City, é quase certeza que você vai fazer gol. E isso ficou nítido da forma como Liverpool e Arsenal atacaram. Vou pegar 2 exemplos aqui. O Arsenal conseguiu chegar várias vezes no gol do Manchester City através de roubadas de bola, através de contra-ataques extremamente rápidos, objetivos e certeiros. E o Liverpool, quando enfrentou o Manchester City no primeiro turno da Premier League, ele construiu diversas jogadas, ao ponto de, no início da partida, nos primeiros 20 minutos, o Liverpool tinha 60% de posse de bola e mais de 7 finalizações contra nenhuma do Manchester City. Ou seja, o Manchester City ele não toma gol só de contra-ataque, ele toma gol de jogada construída. E qual que é o problema quando você vai enfrentar o Real Madrid? O Real Madrid do Ancelotti, ele está cansado de saber que ele é um time meio camaleão, tá? Ele se adapta ao adversário. Ele olha o adversário e fala: eu vou jogar dessa forma aqui contra ele. No jogo de ida eu vou jogar de uma forma, no jogo da volta eu vou jogar de outra forma. O Real Madrid tem esse poder de adaptação. Porém, é o Real Madrid que também não está tão bem, tá? Ele tem uma média de gols sofridos de 1,2 gols por jogo, só que ele é o líder da La Liga e ele vem numa certa ascensão, tá? Por mais que ele tenha empatado contra o Atlético de Madrid, perdido contra o Barcelona, você olha para o Real Madrid e você vê que as peças que podem decidir, elas estão acordando, tá? Como, por exemplo, o Rodrigo, como, por exemplo, o próprio Kylian Mbappé, ou o Bellingham, e o Vinícius Júnior, que é o mais criticado do quarteto. Apesar do Real Madrid estar sofrendo com lesões, assim como o Manchester City também, a perda do Rodri foi fundamental para esse time estar perdido também. O Real Madrid ele coloca as suas atenções no seu ataque para ele conseguir resolver a partida. O ataque ele tem uma média superior a 2,3 gols por jogo. E é um ataque que vem crescendo, que está se encontrando, tá? E aí que mora o perigo. Como eu falei, o Manchester City, ele é um time completamente instável, ele é um time que se abala psicologicamente muito fácil, coisa que isso nunca aconteceu nas outras temporadas. E o Real Madrid pode se aproveitar disso. Para mim, pela primeira vez, o Real Madrid ele pode ou igualar a posse ou até superar um pouquinho o Manchester City. Por quê? Porque jogar a moda Guardiola nessa temporada não está dando certo. E você dar contra-ataque para Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, é você pedir para morrer. E é isso que eu acho que vai acontecer. O Real Madrid é favorito nos 2 jogos,
Se o Manchester City não tiver a concentração que tinha, se o Manchester City não virar a chave, coisa que isso não aconteceu em nenhum momento da temporada. E o que nos leva a crer isso? Por conta de ainda estar com praticamente o mesmo grupo. É um grupo extremamente vencedor. É um grupo que sabe o que é jogo grande, sabe o que é pressão. Mas nada leva a crer que ele vai conseguir virar essa chave logo contra o Real Madrid. Então, o Real Madrid, mesmo estando mal, mesmo tendo lesões, jogadores importantes, de tendo vulnerabilidades na defesa também, coisa que é uma crítica, o Manchester City não vai poder pegar e olhar jogos como, por exemplo, o Barcelona fez contra o Real Madrid e se inspirar. Porque o Guardiola não joga da mesma forma como o Hans Flick. E aí que está o grande perigo. Você oferecer contra-ataque, você oferecer construção de jogada para um time que, quando vê o adversário acuado, ele cresce pra caramba, como é o Real Madrid. Então, pela primeira vez, sim, nós podemos ter uma vitória do Real Madrid no Etihad Stadium, coisa que isso nunca aconteceu, e uma vitória também no Santiago Bernabéu. É claro que é futebol, é claro que o mental ele pode mudar, os jogadores eles podem ver a responsabilidade deles, eles podem mudar a atitude deles, só que numa análise pré-jogo, a gente vê que o Manchester City ele tem muito, mas muito mais vulnerabilidades do que o Real Madrid, e o Real Madrid ele tem peças que podem decidir muito mais que o Manchester City. Hoje, o Real Madrid é favorito contra o Manchester City, e é por isso que ele larga na frente dessa Liga dos Campeões. Quero saber o que você acha. Se você concorda, dê sua opinião. Se você discorda também. Mas não esqueça de se inscrever no canal e ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Beleza? Tamo junto, até a próxima.